Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 19 a 21. Amém? Diz o texto: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Lia na nova versão internacional, a sua Bíblia Revista Atualizada, o último versículo 21 mais conhecido, diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Amém? Feche seus olhos comigo. Pai Celestial, aguardamos em Ti nesta hora que o Teu Espírito possa ter total liberdade, Senhor, para falar aquilo que queres, para agir conforme a Tua santa sabedoria e Teu amor. Pois eu sei das minhas limitações, sei, Senhor, que sou pecador, sou dependente de Ti, e espero que o Senhor fale por mim nesta hora, Deus, com misericórdia, e que a Tua igreja seja abençoada com a Tua palavra e que o Senhor venha gerar vida nos corações de todos nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existem momentos na vida que todos nós passamos por parece total perda do juízo. Deixa eu explicar isso. Tem momentos na vida que a gente age sem pensar, perdemos a razão, agimos por impulso, às vezes agimos por verdadeiros loucos. Eu não tenho uma história dessa para contar, né? Histórias tristes, histórias embaraçosas, histórias engraçadas, seja por quem encheu a cara, seja por quem ficou com muita raiva, seja por uma paixão desmedida, seja por uma ganância movida por inveja. A verdade é que só damos conta das besteiras que às vezes fazemos depois que somos parados. Somente depois sermos parados parece a gente readquirir de novo o juízo, ver a bobagem que fez, e muitas das vezes tarde demais, não é verdade? Quem nunca já viveu uma experiência assim? A prisão, as prisões, por exemplo, estão cheias de pessoas arrependidas. Pessoas arrependidas por suas atitudes impensáveis, e agora amarram momentos lá de solidão, lembrando, tentando voltar o tempo. Meu Deus, como eu agi dessa forma. Eu acredito, irmãos, que todos precisamos ser sacudidos de vez em quando para despertarmos. Acredito que às vezes a gente precisa de um sacode desse, para, no momento desse de insanidade, recuperarmos o nosso juízo, a fim de evitarmos males maiores ainda para as nossas vidas. Essa pequena introdução nos ajuda a introduzir um pouco do assunto que eu gostaria de falar nessa noite, que tem o seguinte tema: quando o mal revela a misericórdia de Deus. Quando o mal revela a bondade e a misericórdia de Deus. Quem que gostaria de ter um ministério como o do profeta Jeremias? Quem gostaria de ser um profeta como foi Jeremias? Eu não sei se você não levantou as mãos por timidez, não sei se você não levantou as mãos por saber como foi esse ministério. A verdade é que Jeremias sofreu muito. Jeremias foi um profeta que sofreu muito. Os estudiosos dizem que ele pregou durante 40 anos, anunciou a palavra do Senhor durante 40 anos, e não teve uma vida que se converteu.
E a situação de Israel, de Judá, era uma situação complicada, difícil, porque Deus já estava anunciando, falando diversas vezes: olha, mudem de atitude, volte-se para mim, converta-se dos seus pecados, porque o juízo virá. E nada do povo de Israel era ouvido a voz de Deus. O povo estava agindo como verdadeiros loucos. O povo estava agindo cegamente, de forma insana, de forma deliberada. Resolveram deixar os mandamentos de Deus. Aquele povo, de forma deliberada, resolveu não dar mais voz, ou melhor, não dar mais ouvido à voz dos profetas. Que povo rebelde era esse? Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Abacuque, ou se você preferir, ouça. Eu vou ler aqui um contexto, a situação que vivia o povo de Judá nessa época de Jeremias, durante o seu ministério. Graves problemas políticos, econômicos, um cenário externo, a crise externa, ameaças de invasão externa, a população sofria com injustiças sociais, insegurança jurídica, porque os juízes aceitavam ser subornados, todo tipo de violência. Esse texto de Abacuque nos ajuda a ver um pouco isso. Abacuque capítulo 1, verso 2 a 4, diz: pereceu da terra o piedoso. Abacuque era contemporâneo de Jeremias. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar em sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita socorro, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles urdem a trama. A pergunta é: o que fazer para dar fim a uma situação como essa? Era essa a função de Jeremias. Jeremias foi levantado por Deus para tentar dar fim a isso tudo. Deus o havia consagrado para ser boca na terra, profeta das nações. Deus havia consagrado para ele arrancar, derribar, edificar, tornar a plantar. Porém, nada disso foi suficiente para os reis, irmãos. Nada disso foi suficiente para aqueles sacerdotes, para aquele povo parar. Ninguém dava ouvido ao profeta, ninguém se convertia. A palavra de Deus era desprezada. Você já conheceu pessoas assim? Era exatamente assim a situação do povo de Israel naquela época. O povo de Judá estava sem direção, havia perdido o juízo, desprezavam a Deus, desprezavam esse Deus que tinha nos tirado do Egito. Definitivamente, aquele povo precisava ser sacudido. Na verdade, aquele povo precisava de uma boa coça, né? E quem melhor para dar uma boa coça senão o Pai, senão o Pai Todo-Poderoso de amor. Em Hebreus capítulo, deixa eu ver se eu recordo. Hebreus capítulo 12, versos 5 a 7. Diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. E a palavra é a seguinte: filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Vê se você concorda comigo, irmãos. Talvez o pior castigo seja a ausência de castigo. Você concorda com isso?
Deu para entender? Talvez a pior disciplina seja a ausência da disciplina. Se eu crio uma criança sem corrigi-la, que homem ela será? Se eu, como pai, concordo com todas as atitudes do meu filho, que tipo de homem os meus filhos serão? Se nós somos castigados, corrigidos, essa correção ela vem com uma grande manifestação do amor. Jeremias disse: lembro-me da minha aflição, lembro-me do meu delírio. Está Jeremias falando. Lembro da minha amargura e do meu pesar. Lembro bem de tudo isso. E a minha alma desfalece dentro de mim. Jeremias estava perdendo o juízo. Jeremias estava desfalecendo. Jeremias estava entregando os pontos. Jeremias estava se entregando na amargura, na aflição. Mas de repente algo, um estalo na sua mente. Ele diz no verso 21: todavia lembro-me também daquele que pode me dar esperança. A Bíblia, irmãos, nos ilustra inúmeros exemplos de pessoas que ainda por algum momento de suas vidas agiram de forma impensada. Você lembra de Moisés quando matou aquele egípcio? Você lembra dos 10 espias? Deus fez aquele povo passar pelo mar vermelho. Deus fez o maná do céu fim. Deus fez a água amarga se transformar em doce. Agora eles estavam diante da grande vitória, diante da grande bênção, a terra prometida. Moisés separa 12 homens para investigar aquela terra, para vigiar aquela terra. Eles vão lá e eles ficam encantados. Tamanha a fartura daquela terra. Eles ficam encantados com a abundância de frutos. Eles ficam encantados com tudo aquilo. Mas de repente, possuído por medo, possuído por uma covardia, 10 espias agem de forma louca, esquecendo de tudo que Deus fez por eles, esquecendo de tudo que Deus prometeu para eles, e dizem: não vamos contra aquele povo porque eles são muito fortes. Agiram sem juízo. Lembro também de Davi com Betseba. Davi, um grande rei, já estabelecido, casado com seus filhos. A Bíblia diz que ele, passeando no terraço, avista uma bela mulher, e ali perde o juízo. Ali ele fica louco com aquela mulher. O seu período de insanidade levou Davi a cometer adultério e homicídio. Olha quantos exemplos a Bíblia traz. Eu lembro também de Sansão, consagrado, separado para Deus. Deus falava com ele, o Espírito Santo tomava posse da vida dele e agia de forma espantosa. Aquele homem agiu de forma deliberada, abandonando os caminhos de Deus. Às vezes eu fico a me perguntar, queridos, o que leva pessoas a cometer verdadeiras loucuras como essa? E a loucura aqui, ela representa o quê? Significa o quê? Inconsequência. Você agir de forma inconsequente, você agir de forma irresponsável. E eu me pergunto, o que nos leva a agir dessa maneira? E Deus falou no meu coração que é a incredulidade. Não há outro motivo, não há outra resposta senão a incredulidade. Interessante que essa verdade, e não me pergunte o porquê disso, por algum motivo ela nos seduz. A incredulidade parece que tem esse poder de seduzir a nossa vida, de nos envolver, de tomar conta do nosso coração em determinados momentos da vida. Deixamos de confiar em Deus. Às vezes a incredulidade vem e deixamos de crer nas promessas do Senhor.
Sorrateiramente a incredulidade vem e parece que nós nem acreditamos mais no céu, não acreditamos mais no inferno. A leitura bíblica perde a sua importância, a oração torna-se um peso, chata, perde seu valor. A incredulidade vem sobre nós, irmãos, e às vezes faz com que a gente perca a noção do perigo. Não acreditamos, a verdade é que nem mais acreditamos no perigo. Se nós acreditássemos no perigo, nós agimos de forma tão impensada. Fazemos aquilo que sempre queríamos fazer, mas não tínhamos coragem. Mas a incredulidade abriu as portas, tomamos coragem e agimos, como dizem, conforme der na telha, né? Tem essa expressão, a gente age de forma inconsequente. A incredulidade às vezes nos leva por esse caminho. E suas consequências? E quem está pensando nas consequências está agindo, fazendo o que é mais importante para nós naquele momento. Às vezes é ser feliz, às vezes é a vingança, às vezes é aquele espírito mesquinho. Mas acho que na sua maioria das vezes nós agimos assim para ser feliz, procurar uma felicidade, procurar um prazer. Aí me faz lembrar da cigarra, daquela parábola da cigarra e a formiga. A alegria da cigarra estava onde? Estava no hoje, estava no agora. E às vezes, quando nós somos acometidos por essa incredulidade, somos levados a não olhar mais para amanhã, mas olhar apenas agora, o hoje, o instantâneo. Para que se preocupar com amanhã? Eu queria chamar a atenção dos irmãos para duas consequências que a incredulidade faz. A primeira, está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. A primeira consequência é que perdemos, a incredulidade ela vem e faz com que nós percamos a percepção da mão de Deus em nossas vidas. A incredulidade vem e faz com que a presença de Deus torne-se um pouco nada. Não vemos Deus na nossa vida. Às vezes vemos Deus quando Ele nos dá livramentos, né? Estamos agindo de forma inconsciente. Eu vi aquele livramento, Deus me livrou. A incredulidade faz com que você perca a capacidade de enxergar a glória de Deus. O que diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 4? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Às vezes, quando somos tomados por incredulidade, nós vemos tudo menos o Senhor. Às vezes, quando somos tomados por incredulidade, perdemos a sensibilidade espiritual, deixamos de ouvir o Senhor, deixamos de sentir o Espírito Santo e agimos a própria sorte. A segunda consequência que a incredulidade traz é trocarmos a nossa vida tranquila para vivermos uma vida inquieta. A incredulidade faz com que você vive agitado, angustiado. A incredulidade faz com que a sua vida torne-se cansada demais. É quando o jugo fica muito pesado. Você pode acompanhar comigo Hebreus capítulo 3. Toda vez que permitimos que a incredulidade se apodere de nós, perdemos a sensibilidade espiritual. Segundo, perdemos paz, perdemos tranquilidade, vivemos angustiados, vivemos ansiosos demais. Você concorda com isso, irmãos?
A incredulidade tem essa capacidade de tirar você do lugar de descanso e fazer com que a sua alma fique por demais inquieta. A insegurança toma conta de você. Olha o que diz o texto, Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7. Diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram o coração. Eles também não conheceram os meus caminhos, pois jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Verso 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pula para o verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da... Talvez está aqui uma das respostas que você precisa ouvir, porque a sua vida é tão ausente de paz, porque você está tão preocupado, porque você está tão ansioso. O motivo, querido, é que você permitiu que a incredulidade tomasse conta do seu coração e você deixou de confiar em Deus. Por causa desta incredulidade que nos afasta do Deus vivo, somos impedidos de entrar no descanso. Ah, queridos, quem nunca agiu como louco, né, irmãos? Quem nunca agiu sem pensar, quem nunca agiu por impulso, quem nunca deixou de contar até 10, né? Temos visto uma campanha agora estimulando as pessoas a contarem até 10, porque a estatística mostra que é enorme a quantidade de homicídios, de atos impensáveis. E se contasse até 10, seria contornado aquele problema do trânsito, aquela situação que te irritou, que te irou. Quem está livre de um dia assim, né? Quem está livre? Eu louvo a Deus, eu adoro o Senhor, porque Deus sempre coloca profetas no nosso caminho. O problema é ouvir a voz de Deus por meio desses profetas. Às vezes você só espera aquela voz encostada daquele irmão, e você não se atenta para o seu cônjuge. Eu tenho falado sempre nisso. Às vezes o seu marido está sendo boca de Deus para a sua vida e você não está dando atenção. Às vezes a sua esposa, que Deus está usando para abrir os seus olhos. Às vezes é seu pai que está ali, ó, na filha. Esse rapaz não é flor que se chegue. Essas mães têm um olfato muito aguçado, né? Minha filha, abre os seus olhos. Meu filho, olha aí, olha Deus falando, né? Às vezes são amigos que estão próximos de nós, Deus está usando as suas bocas para falar conosco, para nos prevenir, para evitar que você haja de forma impensada, para evitar que você haja de forma a produzir grande mal na sua vida. E nós não damos ouvido a voz. Seguimos aquilo que está no nosso coração. Às vezes Deus usa o seu pastor para ser profeta de Deus para a sua vida. E nem sempre damos a importância, nem sempre reconhecemos a voz de Deus que sai dos seus lábios. Essa foi a escolha de Israel, irmão. Essa foi a escolha de Israel. Não ouvir a voz do profeta. Essa foi a escolha de Judá, não ouvir a voz de Deus. E agora? Deus desiste do seu povo?
E agora, Deus desiste da gente quando a gente resolve não ouvir a voz dele? Não, não e não. Deus não desiste. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus fala: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E às vezes, para recuperar o nosso juízo, irmãos, para trazer de volta aquilo que precisamos, para nos fazer parar, alguma coisa que precisamos, tem que nos fazer parar. O que Deus faz? O que Deus faz para evitar que continuamos agindo que nem loucos? Ele nos entrega a própria sorte, Ele deixa de nos disciplinar, Ele deixa você perecer? Não. Se não houver alguém para aplacar a ira de um touro, esse touro sai destruindo tudo, não para nunca. Alguma coisa precisa fazer a gente parar, irmãos. Porque se não existe nada para nos fazer parar, nós vamos continuar que nem loucos, destruindo tudo. Eu, como todo irmão, na infância brigava muito com a minha irmã, mas eu tinha medo de brigar com a minha irmã. Fala que eu convidei ela para vir hoje, ela não veio, e fala assim: não vai estar bem. Já revelar que eu tinha medo de brigar, né? Tinha medo de brigar com a minha irmã, porque minha irmã, ela demorava muito a passar a ira dela. Ela ficava irada durante muito tempo. Isso me dava medo, e às vezes eu evitava brigar com ela. Se não houver um freio, ela vai embora. Se nós não tivermos um freio, nós vamos embora da nossa loucura. E é nessa hora que cai em nossa mente, digo, é hora do chinelo de Deus cantar. É hora da disciplina. Relembrando o nosso tema: quando o mal revela a misericórdia de Deus. Como já vimos anteriormente, a Bíblia ilustra diversas situações em que as pessoas agem sem pensar. Mas eu queria nessa noite ficar com dois exemplos e seus desdobramentos. Queria que você acompanhasse comigo. O primeiro exemplo é com Asaf. Salmo 73, nós vamos ler uma leitura longa, mas nós vamos ler o Salmo 73. Asaf, para quem não sabe, era o principal levita. Era o principal servo de Deus responsável pelo cuidado da casa do Senhor. Não essa visão distorcida que as pessoas têm hoje, dizendo que o levita toca. Levita não era, levita cuidava de toda a casa do Senhor. Hoje nós vemos os diáconos, enfim. Ele era o principal levita, era o principal funcionário do templo do Senhor. E ele teve uma crise, ele teve esse momento. Vamos ver. Diz ele, verso 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Em outras palavras, por pouco quase me desviei. E ele diz a história: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença como os outros homens. Olha o que estava na cabeça desse levita. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam assim os céus, e com a língua se apossam da terra.
por isso o seu povo se volta para eles e bebem as suas palavras até saciar-se. Ele estava dizendo que os que estão no mundo vivem do bom e do melhor sempre. Ele continua na sua reflexão. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência. Ele estava dizendo que foi inútil para ele ser crente, foi inútil para ele ser servo de Deus. Continua no verso 14: pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os meus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Essa expressão de Asaf, até, foi quando os olhos dele se abriram, quando a chama dele caiu. Asaf descreve a sua angústia. Meu Deus, o que eu estou fazendo na igreja? Tudo de bom acontece lá fora, como Asaf falando. O pessoal lá se diverte para valer, o pessoal de lá está sempre por cima, eles não têm problema, eles não têm dificuldade, quem são eles, ele estava, quase me desviei, quase saí da presença do Senhor, até que me coloquei diante de Deus, e Ele abriu meus olhos. O primeiro exemplo que eu quero chamar aqui a sua atenção, querido, primeiro é que ninguém está livre de ter esse momento insano. Ninguém está livre de pensar essas coisas e de agir de forma errada. Mas quando isso acontecer, não se esqueça, coloque-se diante de Deus. Ou melhor, coloque-se sempre diante de Deus, porque às vezes nós agimos como louco e agimos sem saber que estamos agindo. Porque todas as vezes quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele abre os nossos olhos e vemos aquilo que não enxergamos. E vemos caramba, como eu fui grosso com aquela pessoa. Foi se colocar diante de Deus. Nossa, eu não deveria ter agido daquela forma. Se colocou diante de Deus. Deus abre os olhos, o Espírito Santo nos convence. E você sai para a reconciliação. E você sai para desfazer o mal entendido. E você sai para construir o que você derribou. Essa primeira situação é a situação desejada. É a situação que espero que todos nós devemos passar. Por estarmos continuamente diante de Deus, o Espírito Santo continuamente está nos convencendo do nosso mal, convencendo do nosso pecado. Não é verdade, irmãos? Quantas vezes quando nós dobramos o nosso joelho, nós lembramos de coisas que não atentamos. Ih, gente, eu vacilei. Ih, eu pequei. Eu preciso consertar isso. Eu preciso falar com aquela pessoa. É só se colocar diante de Deus que o Espírito Santo faz a obra. Eu não deveria agir dessa forma. Essa é a forma que o Senhor deseja dos seus filhos. Porque Ele sabe que você vai pecar. Ele sabe que você vai errar. Ele sabe que você vai agir de forma impensada. Por isso que Ele quer que você continuamente esteja na presença dEle, para que você possa ouvir a sua voz e que você venha reparar, desfazer o mal entendido enquanto há tempo. Amém? E o segundo exemplo se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 14 e 17. Lucas capítulo 15, verso 14 e 17. É uma parábola. Jesus ensinando a gente. E nessa parábola Jesus fala o seguinte. Ele trata a história de um filho pródigo. De um filho que tinha tudo do bom e do melhor. Mas que esse filho surta. E diz: Pai,
Eu estou perdendo tempo aqui. Faz o seguinte, Pai, antecipa a minha herança, me dá tudo que eu tenho, que eu vou sair para o mundão e vou curtir a vida doidada. Me dá tudo, meu Pai, que eu vou embora. E o pai concedeu, ciente da loucura que o seu filho estava prestes a fazer. Vamos ler o verso 14? Esse filho vai para o mundão, no verso 14 que diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Olha o que Deus faz para parar as pessoas de vez em quando, né? O filho pródigo fez cair uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Olha o amor de Deus. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar corpos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, né? A ração dos porcos, a comida dos porcos. Ele desejava isso, mas ninguém lhe dava nada que se desse ele a comer de bom grado. Então, caindo em si, no momento que o juízo volta, então, caindo em si, foi preciso ele gastar tudo, foi preciso que o país passasse por uma fome terrível, foi preciso ele passar muita necessidade, foi preciso ele desejar a comida que os porcos comiam, foi preciso ele não ter essas comidas para que ele caia em si. E disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Queridos, é inegável que Deus a todo momento tenta nos despertar por meio dos seus profetas, mas se a dureza do nosso coração for maior, a misericórdia dele é conhecida através de males que nos sobrevêm. Primeiro Deus fala. E se nós insistimos em não ouvir, e se o nosso coração continua duro, Deus ele permite que venham males para quebrar. Deus permite que a tragédia às vezes nos assole. Deus permite que situações difíceis às vezes venham sobre nós. Para que mesmo? Para qual objetivo? Para ver você sofrer e dizer: bem feito. Isso. Qual o objetivo de Deus? Te trazer de volta, fazer com que você recupere o seu juízo, a sua razão, fazer com que você esteja perto dele novamente. Não tem esse chavão, essa frase comum entre os crentes, né? Se não vem pelo amor, vem pelo amor. É mais ou menos isso. Essa frase não é bíblica, mas ela ilustra bem isso que nós estamos falando aqui. Às vezes as dificuldades são necessárias simplesmente para abrir os nossos olhos, fazer com que a gente caia na real. Jeremias estava nessa crise, voltando para Jeremias, mas ele pôde parar. Diante de Deus ele pôde parar. Diante de sua crise, Jeremias pôde ter os seus olhos abertos. Vamos voltar lá para Jeremias? Abre lá de novo, Lamentações capítulo 3. Nós paramos no verso 21 que dizia, Jeremias já recuperando o juízo. Ele diz: eu não vou ficar aqui só me lamentando, lembrando da minha angústia, ficar me desfalecendo aqui com o sofrimento. Não! Vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E no verso 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Jeremias está dizendo o seguinte: o que eu mereço é destruição. Eu sou tão ruim, eu sou tão falho, o que eu mereço é ser destruído, mas as misericórdias do Senhor me dá aquilo que eu não mereço, porque a sua misericórdia
evita a minha destruição. A sua misericórdia me dá vida. A sua misericórdia é a causa de não ser consumido. 23, são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aquele que está desesperado, recupera o juízo, coloca de volta a sua fé em ação, substitui aquele coração incrédulo que estava levando a destruição e passa a crer no Senhor. Ele diz no 25: bom é o Senhor para aqueles que o têm, para a alma que o busca. 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aleluia. Irmãos, para parar o povo de Israel foram necessários 70 anos. 70 anos vivendo com dificuldades, longe da sua terra natal, longe da sua casa, longe, 70 anos. Irmãos, eu quero concluir te dizendo o seguinte: talvez essa mensagem não serviu de nada para você. Não serviu de nada porque talvez você hoje está aí com o seu coração bem quebrantado, bem molinho, o seu juízo está no lugar. Mas aproveite esse momento para guardar essa mensagem no seu coração, porque um dia você pode precisar dela. Amém? Mas se você foi tocado por ela, mas se essa mensagem te tocou, querido, dê crédito à voz de Deus. Se arrependa do caminho. Se arrependa do caminho que você tem insistido, irmão, minha irmã. Se arrependa agora mesmo das escolhas erradas que você fez. Volte nesse momento para o Senhor Jesus e confesse o seu pecado. Jesus está aqui prontinho para te perdoar. Jesus está aqui prontinho para consertar a sua vida. Aleluia. Se você ouviu a voz dele, se você ouviu a voz do Senhor, não seja teimoso, não seja teimosa. Oh Senhor, querido, não resista. Pare de lutar contra Deus. Pare de lutar contra Deus, porque você vai perder. Sabe de uma coisa, irmãos? Ainda que tudo que eu tenho falado não serviu de nada para mudar você, mudar a sua atitude, sabe de uma coisa? Se você é um escolhido de Deus, Ele continuará usando de misericórdia na sua vida, a ponto de transformar todo o mal que um dia poderá vir sobre você em bem. Sabe para quê? Para trazer você de volta, para fazer com que você esteja perto dele novamente, ouvindo a sua voz, para fazer com que você seja limpo, para fazer com que você seja livre da incredulidade que um dia te cegou, para que o céu um dia volte a ser realidade para a sua vida, para que a eternidade torne-se real. Ah, se você acha que eu não louco, se você acha que eu não louco, você esqueceu da eternidade. Você esqueceu da vida após esta vida. Porque se essa verdade estivesse na sua cabeça, você não agiria como essa forma. Enfim, queridos, quando os seus olhos se abrirem e caírem em si, que você possa dizer como o filho pródigo disse. Ele disse o seguinte: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? E ele diz: eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Permita que eu seja como um dos seus
certo. Faz seus olhos, Senhor. Vamos orar ao Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador,